Ok, boa noite quem vai entrando aí. Vamos começando enviando os convites. Creio que essa live vai ser uma live poderosa, onde nós vamos falar sobre as práticas espirituais. Amém? Vamos incentivar as pessoas a entrar numa vida de práticas espirituais para aprender a crescer naquilo que é espiritual. Glória a Deus. Camila, boa noite. Jaque, Jacqueline Holmes, boa noite. Dá para assinar aqui por enquanto eu vou aguardando a entrada Divino das Promessas de Deus, boa noite também. Aguardando a entrada do pastor Isaías. Para a gente começar então essa conversa maravilhosa. O áudio está ok, preciso falar mais alto. Tá bom aí, dá para escutar tranquilo. Posicione o celular. Se acomodem que a conversa hoje vai ser boa. Em nome de Jesus, vai ser algo tremendo. Nós vamos falar sobre práticas espirituais, a batalha pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu verificar aqui se o pastor já está ok. Vamos convidar o pastor Isaías Barbosa para estar conosco. Aleluia. Paz e graça, querido. Graça e paz, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Deixa eu ajustar aqui O áudio tá bem? Tranquilo, estou escutando perfeito. E você aí? Tranquilo, tá limpo. Glória a Deus. Eu estou achando um pouquinho escuro. Se você puder dar uma clareada aí, alguma coisa de lâmpada. Deixa eu ver Tá aqui. testando aí. Essa lâmpada é complicada. Fica um negócio vermelho. Eu acho que ela tem um botãozinho aí que aumenta e diminui a tonalidade, né? Tem. Uhum. Enquanto isso, a gente vai convidando as pessoas a estarem conosco. Todo mundo se prepara que a conversa hoje vai ser boa. Glória a Deus. Ó, tá no máximo aqui. Ficou bem melhor, deu uma melhorada boa. Ó, tem essa laranjada. Não, eu acho que a branca fica... Assim você tá com cara de que passou o dia na praia. Assim. Deixa eu ver O aqui. Cleison já entrou aqui com a gente também. Glória a Deus. Melhor. Isso, tá melhor. Glória a Deus. Vamos lá. Pastor, antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer estar contigo aqui nessa comunhão. Louvo a Deus por Ele ter nos aproximado, né? Ainda que nas redes sociais, assim como tantos outros pastores que a gente tem conhecido. E eu louvo a Deus porque a gente tem podido encontrar pessoas que têm andado no Espírito, têm tido experiências com Deus maravilhosas. A gente pode aprender com essas práticas e mais ainda poder partilhar essas práticas para tantas pessoas que têm acompanhado a gente. Eu acho isso maravilhoso, sabe, a gente poder usufruir disso aí. Eu enxergo hoje como Paulo escrevendo aquelas cartas e sendo distribuída pela Ásia, pela Europa, pelas igrejas, sabe? E aí, ainda que naquela época não tivesse correio, que não tivesse e-mail, que não tivesse um sistema organizado de logística, mas os discípulos dele lá pegavam, ele escrevia e saia distribuindo. E hoje a gente faz do mesmo jeito, aproveitando o que tem na época. Porque se anteriormente não tinha escrita e Jonas saiu pregando pelo meio da cidade, hoje a gente não precisa fazer mais isso, né? A gente consegue entrar em cada casa e levar o que é importante, que é a mensagem, né? Essa mensagem de uma vida em Deus. Então eu louvo a Deus muito por essas ferramentas. Elas têm sido muito importantes nesses dias para a gente poder partilhar de coisas de Deus, né? Por exemplo, conhecer você, um homem que tem andado aí na vida no Espírito, a gente tantos anos falando e vivendo a mesma coisa e tão distante geograficamente, mas agora unidos, né? Pela fé, pela vida em Deus, eu acho isso maravilhoso. Nós somos unidos no Espírito, né? Espírito, glória a Deus. Faça uma introdução aí para poder então a gente começar a entrar nesse nosso assunto da batalha pela fé. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz. É um prazer estar com você, pastor. Conheci você também nas lives aí.
né? E falamos a mesma linguagem, né? E sobre a prática da oração em línguas, a adoração pessoal, o jejum, a meditação e confissão na palavra, que são chaves espirituais que vai impulsionar o andar no Espírito, né? Porque Paulo fala, se vivemos no Espírito, já temos essa vida de Deus em nós, essa zoe. Então ele fala, andai no Espírito. E esse andar é uma jornada, o caminho é uma jornada de prática diária, e Judas fala sobre a questão de batalhar pela fé. Batalhar porque é algo que a tendência é ser roubada, ser retirada de nós, ser dissolvida, né? Por isso nós temos que batalhar, e ali ele fala sobre como nós vamos batalhar nessa caminhada, né? E eu creio que a dificuldade maior, uma das maiores batalhas é na nossa mente, né? Que tem um atributo ou função da alma, né? Mente, vontade e emoção. Então, na nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão, o nosso raciocínio, vai querer entender o processo de oração em línguas. E ela não entendendo, ela não vai querer entrar na oração. Então, a tendência, eu não estou entendendo, eu não vou praticar, não está acontecendo nada, não estou sentindo arrepio, não estou vendo o anjo, não está tendo a vigília, não estou no congresso, não estou no acampamento. Então, a nossa mente, ela luta muito, a nossa razão, o nosso intelecto. Então, eu creio que quando há um fundamento e a prática da oração em línguas, porque quando eu ouvi o Dave Robertson, chegou na minha mão fitas de vídeo, né? E eu acho que uma vez não entendi nada. Mas como ele falou assim, no dia que você entrar a orar 2 horas em línguas por dia, esse é o dia que você se matriculou na escola do Espírito Santo. Então essa frase me atraiu. Aí eu assisti a fita uma vez, não entendi. Outra vez não entendi, 2, 10, 15, até que eu comecei a dar pausa no videocassete e anotar. Anotei a fita todinha, 2, né? Aí depois, quando eu menos esperei, estava orando 2 horas em língua assistindo ao mesmo tempo. Então foi assim, foi um processo. Eu não esperei entender, eu ouvia sem entender, e pela fé, que é no espírito humano, aí eu comecei a praticar. Glória. Né? Pastor, só para localizar para algumas pessoas que estão de longe, eu aqui estou em Maceió, né? Começou a chover aqui, acho que está numa quadra chuvosa em Maceió, está um dia, temperatura agradável aqui, está bem. Né? O pastor está em Brasília. Brasil Federal. Distrito Federal. O pastor é daí mesmo, de Brasília? Foi nascido em Brasília, criado em Brasília. Certo. Tem um nomezinho, como fala, né, para quem nasce em Brasília, sem ser brasileiro, igual quem nasce em Brasília. Tem os candangos, né? Os candangos pioneiros construíram a... lembrar disso aí, candango. Candango. Eu sou brasileiro, filho de baianos, né? Meus pais são baianos, né? Nordestinos. Eu sei, eu sou baiano. Olha, Lagoa, eu sou baiano. E Amém. aí estamos aqui falando. Certo, eu vou começar, pastor, dentro do assunto já. Fica à vontade. Nesse versículo que você mencionou aí. Eu vou até ler ele. Se alguém aí não tiver marcado, Judas é o último versículo, último livro antes de Apocalipse. Ele é só uma página. Eu aconselho as pessoas a lerem várias vezes. Falo, pai, você lê num fôlego só, então lê umas 200 vezes. Que eu já perdi a conta quando eu li. Eu podia ter decorado, mas eu prefiro não decorar para poder ficar lendo e tentando ruminar cada vez mais. E dentro daquilo que você falou, uma das perguntas que me veio à mente, eu acho que em algumas ministrações do Dave, ele falou sobre isso, que ele fala assim, Judas 3, amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. E aí o nosso assunto é exatamente essa diligência, nosso objetivo é levar as pessoas, né, diligentemente, incentivar elas a entrar numa prática espiritual. Esse é o nosso objetivo. Não tem a ver com uma doutrina só ou com algo que seja só ideológico. Estamos falando de algo que é prático e por isso nós estamos falando de uma batalha. E aí ele fala aqui, tive por necessidade de escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E dentro daquilo que você falou, ele fala que uma vez foi dada aos santos. Se já foi me dado, por que eu tenho que batalhar por uma coisa que já foi me dada? Não já foi me dada? Já não é minha? A fé não já foi dada? Então por que ele fala em batalhar por uma fé que foi dada? E aí é aquilo que você falou. A gente precisa batalhar pelo crescimento dela. Pelo desenvolvimento. Aquilo que nós recebemos no Espírito. Nosso Espírito está pronto.
Mas a alma precisa ser trabalhada, a mente precisa ser trabalhada, o próprio espírito precisa ser edificado. E aí Paulo fala, aquele que ora em línguas, exercita-se a si mesmo, edifica-se a si mesmo. E aí nós vemos que as práticas espirituais, nós temos a oração em línguas, o jejum e a meditação como principais dela, como o tripé da fé, mas também a adoração e o louvor entram também como práticas, e quando eu falo de prática, eu ressalto muito isso. Eu falo, gente, prática é uma coisa de você fazer, não é só de você falar, estudar ou pensar. E o fazer da coisa, pastor, é que é o difícil. É um estilo de vida. É um estilo de vida. O que você falou aí? Você falou assim, eu escutei as fitas do Dave, eu anotei as fitas do Dave, mas uma coisa é você escutar as fitas, outra coisa é você entender. Outra coisa é quando você vai para assim, hoje eu vou começar, eu vou fazer igual academia. Você fazer academia é um negócio muito bom, é muito bom você exercitar e tal, mas você fazer, de fato, exercício físico, ou por exemplo agora, eu estou fazendo caminhada. Caminhada é um negócio bom, é legal e tal, mas na hora de você sair para fazer a caminhada, aí você pensa umas 200 vezes. Você tem que botar o tênis, tem que vestir a roupa, você vai lá, você volta, e você anda aquele mesmo caminho, aí você olha assim, o tempo, se você vê uma nuvenzinha desse tamanho, você fala assim, vai chover, já não vou caminhar mais. Porque a mente, ela não quer isso, ela quer regalia, ela quer o descanso. Só que eu sei que o corpo precisa da caminhada. E aí, na prática espiritual, é a mesma coisa. Essa batalha que nós estamos falando de você sair daquilo que a sua mente quer ficar no comodismo do natural e batalhar, lutar, exercitar por algo superior, que é a questão da vida no espírito. Não é isso? Isso. Agora, voltando ao versículo 3, ele fala assim, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Eu fui olhar essa palavra no Lex de Strong, ela fala de empenho. Então ele está totalmente envolvido, empenhado e zeloso em falar da salvação comum, que é Cristo, né? Jesus é a salvação comum de todos. Se for no Japão, quem salvou aquele japonês? Cristo. Se for na Alemanha, Cristo. No Brasil, Cristo. É comum, né? Agora, houve um empenho, houve uma diligência, ele começou a escrever sobre isso, só que ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a parar de escrever, porque o Espírito Santo estava preocupado com algo maior, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Fala em Abacuque e fala também no livro de Romanos, né? O justo viverá da fé. E uma coisa que estava sendo diluída aqui no meio cristão era justamente a fé, né? Aí ele fala, estava empenhado, mas ele foi impelido, impulsionado, ele se sentiu obrigado a falar sobre batalha da fé. E quando ele fala batalhar, ele fala também diligentemente, ou seja, se empenhe nisso, pelo nisso, guarde isso. Aí Judas começa a falar das pessoas que entraram sorrateiramente, dissimuladamente, sem ser notado, sem ser percebido, e aí começa a falar as características dessas pessoas, e por fim fala, eles são nuvens sem água, não têm o Espírito de Deus. Aí quando ele termina de falar das características, ele continua o assunto falando da edificação. Aí ele vai falar no versículo 20, que a gente já conhece, vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então ele fala, nessa palavra edificar, já que está falando de fé, ele está falando da construção. Uma construção. Se ela foi dada de uma vez por todas, mas algo tem que ser construído nessa base que é Cristo. É o fundamento que Paulo fala, né? Ouro, prata, né? Joias. Então, o que eu vou edificar sobre essa base? A minha fé. Aí ele fala assim, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Então é interessante que nós somos construídos por dentro, construído o seu chamado, agregado à oração em línguas, ela vai impulsionar os dons espirituais, né? O seu chamado, um exemplo, né? O evangelista, ele vai para o campo, ele vai evangelizar. Geralmente, quando eu falo de evangelista, eu uso como Filipe, pregando às multidões, os demônios eram expelidos, os coxos levantavam, enfermos eram doentes instantaneamente, e muitos aceitaram o evangelho do reino, ouviram a palavra do reino e batizaram, né? Então... Uma travadinha aqui, só uma dúvida, só um minuto. Essa travada está dando no meu ou no seu? Você está me escutando bem? Está travando aí? Não? Deu uma travadinha de lá para cá.
tá travado. Aqui. O seu deu uma travada no seu. Uhum. O seu deu uma travada nos nossos. Ela congelou uns 5 segundos só. Aí congelou de novo. Tem hora que tem essa travada aqui, mas aí no caso travou aqui o seu. Eu não sei Ah, é? das duas. Uhum. Já tá normal? Tá normal agora? O áudio tá, o vídeo ainda não, mas o áudio tá. Ah, tá. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Wi-Fi do notebook. Tem um notebook aqui que tá com Wi-Fi, né? Deixa eu desconectar ele aqui. Eu desconectei o notebook aqui. Pronto. Alguém que tá online também pode dizer de quais os dois vídeos que tá travando, que aí a gente fica... Ah, pra gente tá. saber também. Isso, vê aí, ó, já que tá travando aí para nós aí, nos ajuda aí. E se também não entender alguma parte ou não escutar, escreve aqui que a gente volta, né? A gente fala de novo. Amém? Isso. E Sim, continua. então normalizou? Normalizou? Isso. Agora tá bom? Tá ok. Tá ok, né? Então, uma fé que de uma vez por todas foi entregue. Interessante que Canaã, ela foi entregue. O povo teve que entrar e conquistar uma terra com inimigos que eram gigantes. E tiveram um espírito diferente somente Josué e Caleb, né? E por causa disso, as pessoas de 21 anos para cima, todas pereceram no deserto, né? Então, assim, a terra foi entregue, foi uma promessa, só que teve que ser conquistada pela fé. Que fé é essa? Pela palavra que eles ouviram da boca de Deus por intermédio de Moisés. Agora, quando nós edificamos no Espírito, orando em outras línguas e meditamos na palavra de Deus, há uma construção de um quadro. É como Isaías falou, né? Um pouco aqui, outro pouco aqui, regra sobre regra, e aí você vai meditando na palavra, orando em línguas. A oração em línguas ativa essa palavra dentro de você, não na hora que você está lendo especificamente. De repente você leu uma semana, meditou um mês num texto, você está no carro, você está no metrô, você está no ônibus, no avião, aquela palavra sobe dentro de você e você fala, ah, agora eu entendi. A rema, ela foi gerada com vida. Mas voltando ao evangelista, a oração em língua vai potencializar o evangelista, porque o evangelista ele tem que ser dotado de dons no ministério dele. Dom de curas, dom de maravilha, operação de maravilhas e dom da fé. A oração em línguas, sistematicamente, todos os dias, você meditando, você orando em outras línguas, o evangelista ele vai estar equipado com o dom da fé, dom de operação de milagres, maravilhas e dom fé, operação de maravilhas e dom de curas no plural. Então, quando nós não oramos, nós podemos ter um título de evangelista e não operar no ofício. Nós podemos ter um título de pastor e não estar operando com a unção que Deus já designou para nós. Então, a oração em línguas, ela constrói o seu chamado, o seu ministério, o seu ofício, agrega dons espirituais, traz revelação da palavra dentro de você. E outra coisa, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor pela qual ele esquadrinha todo o seu ser. Ela traz luz sobre as trevas e começa a revelar as deficiências de caráter que há dentro de nós que não foram tratadas, que são os galhos secos que vão sendo podados, que o pastor David Robson falou. Então ela trabalha também a questão do caráter, né? Isso. Uhum. Uma das coisas que você falou, essa questão de trabalhar o caráter, trabalhar dentro de nós, dos galhos secos, e eu me lembrei daquela palavra em Coríntios, quando ele fala que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, né? Isso são coisas que estão na nossa mente. Na verdade, o problema dessa batalha, da qual nós falamos, é porque é uma batalha que é travada no interior, primeiro, né? Não é uma batalha que tem a ver com a sua prática religiosa externa. O fato de você, muitas vezes, a igreja, às vezes você vai tentando que algo de fora venha até você e consiga mudar dentro. E isso é o que muitas vezes nós fizemos e muitas pessoas fazem durante muito tempo. E gastam muito tempo batalhando por algo que de fora, seja lá o que for, várias vezes ir para a igreja, passar horas fazendo determinados rituais ou coisas na igreja,
muitas vezes até cantando determinadas músicas com frequência, para ver se isso consegue de alguma forma transformar de fora a mente. Só que as fortalezas, elas estão aqui dentro. E não é de fora para dentro, é aqui dentro. Então, quando você entra na prática espiritual, essa batalha, essa luta que nós falamos, é uma batalha que quando você começa através da oração em línguas, aqui dentro, e aí, volto lá para Judas, como você falou, que ele falou da fé comum, e ele falou assim, olha, deixa a fé comum que você já tem, e vamos batalhar por essa fé que precisa ser trabalhada, por essa edificação. Vamos trabalhar por aquilo que precisa ser edificado, uma fé diferente que precisa ser edificado dentro de você. Que essa fé que vai brotar de dentro e vai quebrar essas fortalezas de religiosidade, de tradução, de incredulidade, sofismas, que são o quê? Pensamentos contrários, ideias contrárias. Sofisma, você tem uma ideia e uma outra ideia se levanta para tentar desmanchar essa ideia e como uma mentira que tenta encobrir a verdade. Isso se tratando da fé. Em relação à fé, você acredita numa coisa que não é verdade. A oração em línguas, a meditação na palavra, o jejum, ela vem para quebrar esse sofisma e trazer a verdade, aí você é redundante, vai trazer a verdade verdadeira. A verdade de fato, de quem Jesus é, de dentro de nós. Só que isso é uma batalha, por quê? Porque você tem que mudar muitos conceitos. Eu lembro que eu mudei muitos conceitos dentro de mim. Né? Você falou aí bastante sobre a questão da prática, de como ela desenvolve o chamado em Deus. E com certeza, quando as pessoas chegam para mim falar sobre chamado em Deus, sobre será que eu tenho um chamado, eu falo assim, queridos, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo dentro de você, ele colocou um pacote completo. Não foi pela metade, ele veio por inteiro dentro de você. O Espírito Santo está tanto dentro de você como está em mim. E se dentro de mim ele colocou um dom, ele colocou um chamado, ele colocou uma posição nesse corpo, em você também. E a prática espiritual, à medida que você batalha nela, vai desenvolver em você o seu chamado de fato. Que não tem a ver com a titulação, não tem a ver com o que é ensinado hoje nas igrejas, aquele apóstolo que é o líder das igrejas, ou aquele evangelista que é o cara que sofre, que vai na frente, ou o pastor que é aquele cara que fica lá no púlpito conversando com as pessoas. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma função espiritual voltada para a edificação do corpo. E é tão interessante, pastor, que quando eu comecei a entrar na prática mesmo da oração em línguas em relação ao chamado, e eu teve uma hora que eu falei assim, não, eu não quero nenhum envolvimento com questões de igreja, de cargos, de título, eu não tenho interesse nisso. E à medida que eu fui buscando Deus, então Deus trouxe no meu coração a confirmação de um chamado como pastor. E quando eu falo pastor de pastorear, e que eu acho interessante que isso flui de uma maneira tão fácil. E quando eu estou pastoreando, quando eu estou ensinando algo, quando eu estou trazendo para as pessoas uma direção de quem Deus é, restaurando a aliança, eu me sinto numa condição me sinto numa condição eterna. Eu me sinto numa condição espiritual onde aquilo flui, não tem peso, não tem um interesse. O único interesse é você saber que você está sendo um canal de Deus para abençoar a pessoa. Independente se ela congrega com você ou não, independente se ela mora na minha cidade ou não, independente de qualquer outra coisa. O único objetivo que eu enxergo quando eu estou no meu chamado é fazer com que a pessoa ela consiga se conectar com Deus, restabelecer essa aliança. Que é em relação, por exemplo, ao evangelista, quando ele anda no dom de Deus, ele quer que a pessoa se converta, ele só enxerga a pessoa que precisa se converter. E ele vai usar todas as ferramentas para isso. Só que isso é algo que flui do interior, é dentro do nosso coração, porque já está lá. Então, se a pessoa está escutando a gente aqui e pergunta assim, será que eu tenho um chamado em Deus? Tem. Será que eu tenho um dom de Deus? Tem. Será que eu tenho uma vocação em Deus? Tem. Será que eu tenho um lugar no corpo? Tem. Só que para ativar isso, você precisa, se você quer ativar verdadeiramente, você precisa batalhar para isso. E essa batalha se dá através de práticas espirituais, independente da igreja onde você faça parte. É uma questão de fé pessoal, de você pegar e começar a orar em línguas. E aí nós temos vários vídeos, tanto eu como o pastor no YouTube, falando sobre oração em línguas, sobre a facilidade que é orar em línguas. Nós temos vídeos falando sobre o jejum, nós temos vídeos falando sobre a meditação na palavra. Você pode ir no meu canal do YouTube, no canal do pastor Isaías. Tem lá vídeos do David Robson falando sobre isso, vídeos de outras pessoas também, que nós conhecemos. Tem várias pessoas que têm falado sobre isso.
A questão que eu vejo hoje sobre essa batalha, pastor, e aí eu vou passar a bola para você, é exatamente essa dificuldade de tanto ter se falado hoje sobre as práticas espirituais, não só nas igrejas que são ditas vida no espírito, mas em igrejas que vêm do Kenneth Hagin, do próprio David Robson, tem se falado tanto, mas quando a gente vai para o dia a dia, nós temos encontrado tanta dificuldade de que as pessoas entrem nessas práticas. Eu não sei se por interesse ou se por não acreditar o suficiente ou por falta de tempo, mas na verdade eu vejo muitas pessoas que falam sobre oração em línguas, mas elas não entram na oração em línguas. Elas falam muito sobre o jejum, mas não têm a prática como do jejum. Falam sobre meditar na palavra, mas não têm o interesse de ler a Bíblia para trazer para si uma revelação, se não tiver para estudar a coisa. Deu uma travada. Conexão, mas já voltou. Voltou. Continua aí. Dificuldade de fazer a batalha da fé. Uhum. Eu fui numa conferência de pastores do Dave Robson lá em São Paulo. Ele fazia em abril, só para pastores, né? Cerca de 2.000 pastores. Ele falou que no meio dos 2.000 daria para contar quantos entrariam nessa prática, né? Quantos entrariam nessa prática. Então, eu não esqueço disso. Não sei se foi em 2009 ou 2010 que eu ouvi ele falar isso. Então, são poucos que vão entrar nessas regiões de prática, né? Eu percebo algumas pessoas que têm dificuldade para entrar porque elas querem entender para depois entrar. Elas querem compreender para depois entrar. Então, não dá um passo de fé. A minha dificuldade é quando eu estava no quarto, a minha esposa recebia pessoas na sala, eu ficava doido para sair para a sala, conversar, tomar um café, mas não queria estar no quarto orando em línguas. Eu ficava com raiva e falava com Deus assim, eu só estou aqui porque o Senhor diz que quem ora em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. O Senhor está dizendo que eu estou falando contigo, eu estou acreditando que eu estou falando contigo. Eu não quero ficar aqui, mas por causa desse versículo, esse versículo segurou mais de 10 anos eu orando em língua. Só esse versículo foi suficiente para Deus me sustentar nessa prática, né? Agora, voltando na questão de a religião trabalha de fora para dentro, a vida no espírito é de dentro para fora. Eu lembro que o David Robson coloca no seu livro que tem certas dificuldades que a gente tem em alguma área da nossa vida, e a gente vai pela vontade própria, não, eu não vou mentir, eu não vou brigar, não vou mentir, não vou brigar. Ele vai tentar com seu esforço próprio, é igual uma corda de violão, com 3 meses a corda arrebenta, ele cai lá no mesmo erro. Aí ele fala assim, se pelo Espírito mortificares os feitos da carne, certamente viverei. Então tudo é pelo Espírito. Eu me rendo ao Espírito, na linguagem sobrenatural, e deixo que o Espírito Santo trabalhe essa questão interna dentro de mim. Né? Então, é pelo Espírito que a gente mortifica. Eu já tentei muitas vezes, não vou brigar, não vou no trânsito, eu não vou fazer isso. Não adianta. Eu chego, Deus, minha fraqueza é essa mesmo, vou começar a orar em língua, se eu mudar de dentro para fora. Eu era uma pessoa muito irada. Às vezes eu parava o culto, isso 15, 20 anos atrás. Se eu visse alguém conversando dentro da igreja, eu parava de pregar, eu falava assim, você, falava o nome da pessoa, está atrapalhando quem está na frente, quem está atrás, quem está do seu lado. Se você não quiser assistir o culto, as portas estão abertas, você pode sair, vamos continuar na igreja, glória a Deus, vamos continuar aqui e tal. E teve uma época que eu cheguei para a igreja, também uns 15 anos atrás, eu falei, me perdoa, igreja, que eu sou um pastor estourado, sou um pastor iracundo. Eu confessei diante da igreja que eu era assim, algo que eu não conseguia controlar. Eu tinha vida de oração do entendimento, no português, eu orava muito. Eu orava em línguas, mas só quando tinha uma vigília, tinha um congresso, uma rajada aqui, daqui um mês outra rajada, né? Mas vida de oração, às vezes eu dobrava meu joelho 3 horas, 5 horas, 6 horas por dia, para orar em português. Uhum. Mas eu perdia no estouro, eu estourava e parece que eu perdia tudo que eu tinha orado hoje. Eu orei 5 horas hoje, estourei, acabou. Isso só foi modificado quando eu comecei a orar em línguas e eu não percebi quando isso saiu dentro de mim. As pessoas perceberam. As pessoas, você mudou.
né? Você não está reagindo mais como antigamente. Falou, ó, é oração em línguas. Muitas coisas no meu casamento alinharam por causa da oração em línguas. A flexibilidade, por exemplo, eu não gostava de certa coisa, mas eu tornei mais flexível. A minha esposa não gostava de certas coisas, certas atitudes minhas, e aí ela tornou mais flexível. Então a oração em língua ela operou essa questão de flexibilidade, essa questão da ira. O meu temperamento é sanguíneo e hemorrágico. Então eu não mandava, eu ia lá e falava, tiver de falar, falava mesmo. Então hoje é difícil eu pegar e esbravejar na igreja, isso foi tirado. É claro que às vezes a gente é tentado, mas não tem mais aquela força. Porque o Senhor disse, pelo Espírito, mortificados os feitos do vosso corpo, certamente vivereis. Então, essa é uma das lutas que a gente tem. Eu quero entender, eu quero conhecer. Agora, o que me ajudou bastante foi que eu vi alguns homens de Deus, um discipulador meu, ele que me discipulou a orar no português. A gente orava junto ali, eu encontrei um Elias, comecei a orar com ele. E aí eu tinha dificuldade de orar. Aí eu ia orar e às vezes não queria. Aí ele falou assim, a mesma dificuldade que você tem para tirar uma vida de oração, eu também tenho. Eu falei, o quê? Você tem dificuldade? Eu falei, tenho. Isso me alegrou, porque eu comecei a enxergar a humanidade nele, que as mesmas limitações que eu tinha, ele também tinha, mas ele decidiu orar. E eu vi pessoas que estão na prática da oração em línguas, homens de Deus conhecidos no Brasil e fora do Brasil, que falou que parou de orar em línguas um tempo da vida dele. Aí eu vi um, que era referência, aí ele pegou e falou que teve um tempo que ele parou um pouco e retomou. Aí eu vi outro, conhecido no Brasil, fora do Brasil, teve uma época que eu orei menos, e eu retomei. Aí eu vi mais outro, 3 gigantes. Eu falei, rapaz, que benção, porque eu também estava parando. Então, quer dizer, todos nós enfrentamos a mesma luta, por isso que ele escreveu para a igreja inteira batalhar diligentemente. Empenha nisso, empenha, tenha zelo, guarda isso dentro de você, pratica. Aí ele fala, orando em todo o tempo no Espírito. Então, nem todo dia é o céu azul, o sol brilhando, tem os dias maus que a gente não quer orar, mas o bom é que eu peguei uma prática, porque isso vicia. Eu estava assistindo futebol uma época, eu assistia orando em línguas. Eu estava fazendo um curso, eu sou militar aposentado, para cabo, e no meio de 250 eu falei, eu quero ficar entre os 10 primeiros colocados. Comecei a estudar orando em línguas. Ali ficou comum ler Bíblia orando em língua, assistir vídeo orando em língua, ler Bíblia orando em língua, ouvir louvor orando em língua. E quando eu fui estudar, eu estava tão na prática que eu comecei a estudar para o curso de cabo, orando em língua. E aí, graças a Deus que eu tirei em 11º, né? Foi perto do 10. Mas eu quero dizer que essa prática tem uma hora que ela vira estilo de vida. Na academia, eu estava na esteira, aí eu botei a esteira mais lenta, porque se for rápido você não ora, né? Você vai ficar ofegante. Rapaz, aí o vidro da academia dava para ver do lado de fora. Eu ali, orando em língua na esteira, eu vi um pássaro no contêiner de lixo, de um mercado grande. Ali o pássaro não tem cartão de crédito, não tem cheque, não tem caderneta, está comendo. Eu tenho que ir lá no mercado, passar no caixa, passar as compras, pagar. Aí Jesus falou, observai os pássaros. Eu parei para observar. Quando ele manda observar as aves, é para você parar e observar. Aí eu comecei a observar aquilo, o Pai cuida deles, vai cuidar de mim. Virou uma mensagem. Isso. Na academia, orando em línguas. Maravilha. Isso. Então, toma aí, pastor. Quando você falou da questão lá do Dave, né? E eu também escutei ele falar isso algumas vezes. E uma das coisas que eu percebi de mim lá atrás e de algumas pessoas é que quando a gente entra na prática da vida no Espírito, a gente não se apercebe da palavra, a gente fala assim, poxa, isso é legal para levar para a igreja, isso é legal, poxa, isso é algo poderoso que vai mudar o meu ministério. Não, isso vai mudar, isso vai impactar a vida das pessoas. E aí a gente fica com isso na cabeça, e uma das coisas que criou em mim na época foi o quê? Foi o senso de justiça própria. Eu tenho essa verdade e com responsabilidade de levar para os outros. E aí quando eu comecei a entrar na prática realmente, porque eu tinha que, poxa, se eu tenho que ensinar para as pessoas, eu tenho que fazer. Né? Isso, pelo menos as pessoas que são honestas e corretas diante de Deus vão fazer isso. Então primeiro eu faço, depois eu mostro. Quando eu comecei a entrar nessa prática, eu percebi que ela ia muito além, ou muito mais profundo em mim,
do que simplesmente algo que eu poderia levar para a igreja ou levar para outra pessoa, ensinar para alguém. Aí começa esse processo de transformação própria, como aconteceu contigo em relação à igreja, porque você é um pastor, você tinha todo o direito de manter a ordem do culto. Está conversando, irmão, vai embora. Beleza. Até aí está dentro de uma legalidade. Só que em você sabia que essa legalidade, ou não sabia no começo, mas a oração News começou a despertar em você que essa legalidade de você mandar sair e entrar quem quisesse, isso aí era fruto de uma ira no seu coração. E a oração em línguas, ela não ia deixar essa ira dentro de você à medida que você continuasse a oração em línguas. E é nesse ponto que muitas pessoas elas param, não só pastores, como pessoas. Por quê? Porque quando você começa a orar em línguas, começa a vir à tona, dentro de você, essas fortalezas, esses sofismas, essas construções da alma. E aí você fala assim, não é isso não. Não, por que eu estou assim? Né? Porque uma das coisas que acontece, por exemplo, em relação ao jejum. Você entra no jejum e fala, pastor, você fala que o jejum é algo poderoso, eu entrei no jejum e minha vida veio de cabeça para baixo. Eu fiquei pior, eu fiquei mais irritado, parece que o ciúme aumentou, parece que a ansiedade vem. Eu conheço pessoas que quando falam comigo, pastor, eu não consegui dormir porque eu jejuei de dia, e quando foi à noite, a ansiedade na minha cabeça aumentou, que eu não consegui nem dormir. Eu não vou jejuar mais não, é terrível o negócio. Eu falei, aí é que está a batalha pela fé. É porque quando você começa a jejuar, lógico que as coisas que estão dentro de você, elas vêm à tona. Vêm à tona desde na sua pele, as toxinas do seu organismo começam a sair, e na sua alma, as toxinas da sua alma começam a vir à tona. Então o jejum é uma prática que você tem que entrar nela para você estar o tempo todo percebendo da maldade, das fortalezas, das coisas que estão dentro de você. É necessário jejuar. O segredo é, não pare. Quando a oração de Deus começar a trazer para você essas coisas dentro de você, quando o jejum começar a trazer para você a realidade de quem você é, quando a meditação na palavra para você, não é para os outros, começar a trazer para você a clareza das coisas que você ainda não acredita na palavra, continua nessa batalha, porque esse é o caminho. Por isso que Judas fala, batalhar diligentemente, porque as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E quando a gente fala de práticas espirituais e a gente fala de batalha, a gente fala de armas. Então, para essa batalha, nós temos as armas. Não são naturais, não são carnais. Talvez a batalha carnal seja o jejum, porque você realmente não está alimentando a sua carne. Aí, nesse sentido, ela chega a ser carnal. Mas é uma batalha espiritual para vencer a carne. E essas armas, elas não são de efeitos carnais, ficando melhor a palavra, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofisma, toda altivez. Eu até abri aqui. Para destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e então levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E aí a obediência de Cristo aqui, eu ressalto o seguinte, mas eu obedeço a Cristo, eu sigo as minhas regras religiosas da minha vida, aquilo que, da fé que eu tenho, é muito mais do que isso. Porque eu vou pegar o seu exemplo, se me permite. Quando você fala assim, eu era um pastor, mas eu tinha uma ira dentro de mim que eu não permitia que ninguém ficasse na igreja falando, a palavra diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, não deixa a ira sobressair sobre você. Oi? Iracundo. Tá entendendo aí? Eu era iracundo. Iracundo. Muito iracundo. Isso. Só que aí a palavra diz, não se põe só sobre a sua ira, não permita que isso fique dentro de você, ainda que vem, aprenda a lidar com isso. E aí a prática espiritual, ela vem fazer com que você encontre essa fortaleza e você batalhe contra ela. Para quê? Para que você seja uma pessoa de maior tolerância aqui dentro. Que a ira não domine sobre você. Porque isso é uma coisa que se aplica na igreja, é uma coisa que se aplica no trânsito, é uma coisa que se aplica em casa, no trato com a esposa, com os filhos, com os amigos. Porque do mesmo jeito que você perde o controle falando para alguém, você também se acha no direito de perder o controle, muitas vezes, falando para a esposa, para os filhos, para um colega de trabalho. E esse controle, essa batalha da fé vai trabalhar dentro de você. Dentro de você. Em relação a jejum, em relação à meditação na palavra, em relação
a oração em línguas, é muito importante. É muito importante você se dispor a batalhar por essa vida em Deus, por esse estilo de vida de práticas espirituais. Porque se nós andamos no Espírito, devemos viver pelo Espírito. Agora, uma coisa interessante é que quando você tem uma constância, uma vida prática, chega um momento que você não decide, eu vou jejuar hoje. Semana que vem eu vou jejuar, eu vou tirar um tempo a palavra. Quando você chega num nível que o Espírito de Deus vai te levar a uma área de necessidade. Por exemplo, se você está necessitando fazer jejum, ele vai te levar naturalmente a fazer o jejum. Se você está precisando na hora de meditação na palavra, ele vai te levar para esse caminho também. Houve uma época que eu estava orando, e do nada eu resolvi jejuar. Eu jejuei um dia, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Foi a mesma coisa de eu chegar todo dia de manhã, escovar o dente. Foi natural, não forcei nada, foi assim, foi tranquilo. É como se eu pegasse, trocasse de camiseta, trocar de roupa. Então não foi nada forçado, nada. Aí quando terminou essa parte, o Senhor me levou a uns 30 dias, a 40, a adorar de 6 da manhã a meio-dia. Foi tranquilo, não teve o mínimo de dificuldade. Adorar sem instrumento. Às vezes sem CD. Só levanta na mão, eu te adoro, eu te louvo. É bom demais. E o Senhor me visitou 3 vezes nesse período de 40 dias. Só não tive a visão aberta, mas ele estava lá, uma unção que você podia apalpar de tão unção. E aí eu ministrava na igreja, tinha gente que saía carregado da igreja, curas aconteciam, batismo no Espírito Santo, mas eu estava nesse processo de 6 horas da manhã, é como se eu fosse escovar dente, é tão natural, eu não sei como explicar isso para você, né? E foram uns 30, 40 dias natural. Aí teve outra época que foi meditação na palavra. Então, assim, ele vai te levar para uma área de necessidade. Quando você está bem intenso, ele vai te levar naturalmente. Você vai fazer, mas ele está fazendo com você. Ele que está te levando a isso. Há uma graça para isso, né? Depois eu tentei de novo conseguir. Aí eu começo a orar em língua de novo, aí ele leva. Agora eu posso decidir, eu quero jejuar amanhã, depois e tal. Mas é melhor, quando o Espírito Santo começa a te direcionar, que os pensamentos são mais altos, a sabedoria dele é mais alta, e ele sabe justamente onde ele irá nos edificar, né? Então é importante também essa questão de ser guiado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito, né? E a oração em língua, justamente, ela deixa você mais sensível, né? Fala, pastor, você ia falar? Isso, essa questão de ser guiado, eu percebo também isso na minha vida, apesar de estar distante, mas é muito fácil, como o Espírito Santo ele leva para essa necessidade, para que haja um equilíbrio de forças entre o corpo, a alma e o espírito. Tudo isso com qual propósito? De a gente manter essa comunhão com Deus, ou de a preparação para dificuldades ou para situações que vão acontecer em nossas vidas, né? Agora a gente precisa. Agora isso é no nível onde você já venceu algumas coisas, onde você já venceu algumas barreiras, e aí nessa hora, nesse nível, o que acontece? Você tem que tomar cuidado, a pessoa tem que tomar cuidado para não cair numa situação que eu caí um período que se chama zona de conforto. Eu comecei a orar em línguas no começo eu comecei a orar em línguas no começo porque eu precisava de algumas coisas na época, por exemplo, na época eu precisava de 2 coisas básicas. Eu precisava arrumar um emprego para poder casar. Eu tinha 20 e poucos anos e era a necessidade que eu tinha. Estava desempregado e precisava. E aí eu consegui isso. E aí o Espírito Santo me levou para uma condição, foi fazendo. Eu casei, depois passei num concurso. Beleza, comprei uma casa e estabilizei. No que eu estabilizei, eu ficava tranquilo. E eu comecei a não mergulhar em algumas frases. Eu fiquei meio ali como... Eu fiquei como um povo no deserto, sabe? Todo dia caiu maná, para mim tava de boa. Só que maná é comida de quem tá no deserto. Quem vive a vida do Espírito come do melhor da terra. Só que para você comer do melhor da terra, você tem que passar por os gigantes que estão aqui dentro. Você tem que enfrentar ali Jericó, você tem que enfrentar... Né? Josué ensina bastante isso. Se a gente pegar esse paralelo de Josué ganhando Canaã, né? Batalhando
pela conquista da terra, só que essa conquista da terra ela não é mais externa, não tem a ver lá com a briga que acontece lá em Jerusalém, isso aí é com eles lá, com quem quer tomar posse daquela terra. A questão é aqui, é nós, a nossa batalha espiritual. E aí quando eu Voltou. voltou, não foi? Então quando eu comecei a perceber que eu estava nessa zona de conforto, o que foi que eu fiz? Eu comecei a estabelecer alguns períodos. Como é que eu deixa eu explicar para você como é que acontece hoje? Por exemplo, quando eu tenho alguma necessidade, o Espírito Santo me leva realmente para um jejum mais completo. Um ano retrasado, eu precisava tomar algumas decisões ministeriais em relação ao ministério que eu estava fazendo parte. Então eu coloquei um propósito no meu coração, chamei minha esposa, nós entramos num propósito juntos. A gente tinha uma reunião em julho, e quando foi fevereiro, março, abril, maio e junho, todos os dias, de segunda a sábado, nós jejuávamos. Só não no domingo, mas de segunda a sábado a gente estava ali no jejum, eu e ela, até às 18 horas. Então nós ficamos nesse período. Foi fácil, foi igual você falou, já estava tão comum que a gente estava indo tranquilamente. Quando chegou em julho, Deus resolveu a situação, foi tudo tranquilo, na bênção e tal, como ele queria que acontecesse. Depois que passou isso, falei, pronto, agora eu vou ganhar uns quilinhos, né? Porque minha dificuldade é ganhar quilo, não é perder, né? Quem me conhece sabe a luta que eu tenho para não perder os quilos que eu tenho. Mas eu falei, não, agora eu vou comer, agora eu vou ficar tranquilo. Só que aí, esse ficar tranquilo, eu comecei a perceber essa zona de conforto. Passei um mês sem jejuar. Eu falei, não, peraí, não tem que ser assim. Porque se eu deixar também, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa, eu falei, eu estou pensando que eu estou bem, o que foi que eu fiz? Eu estabeleci. Então, estabeleci um período. Vou jejuar 2 vezes na semana. Então, terça e quinta eu jejuo. Normalmente. Coloco isso já como algo, como você falou, algo automático. Inclusive, até as pessoas que trabalham comigo na minha casa já sabem. Terças e quintas. Eu não sei se essa reconexão ela não está normal. Eu acho que deve ser aqui porque está chovendo muito. Aí eu percebo que quando a chuva fica mais intensa, ela dá uma queda. Pode ser por causa da minha conexão do meu Wi-Fi aqui. Viu? Mas se alguém aí perder alguma parte, tá escutando, né? Tá dando para entender tranquilo, né? Deu para compreender. Isso. Aí, pastor, hoje eu tenho esse hábito. Aí, de repente, por eu manter essa condição, é igual a questão da oração em línguas. Então, esses dias eu conversando com um pastor, eu falei para ele assim, pastor querido, você tem algo muito precioso que eu queria muito ter. E ele falou assim, pastor, então fala o que é que eu te dou. Eu falei, querido, infelizmente não tem como você me dar o que você tem e que eu não tenho hoje. Eu falei, então fala, pastor, o que é? Para poder lhe ajudar. Eu falei, você tem tempo, eu não tenho. Você está só no ministério. Eu tenho trabalho secular. Quem entrar no trabalho secular sabe as dificuldades que é. Então hoje, muitas vezes, eu teria vontade, por exemplo, de passar um dia todo, durante a semana, trancado no quarto orando em línguas. Eu tenho que trabalhar. Aí eu tenho que alternar os horários de noite, de dia, final de semana. E aí o que eu faço? Eu sempre tenho procurado horários para batalhar pela fé. Um dos horários que eu tenho feito nesses últimos dias é nesse horário de caminhada. Eu e minha esposa, as minhas filhas também vai. Então são 2 horas que a gente vai daqui até o aeroporto e volta caminhando. É 2 horas aqui, ó. Bota a máscara e chora e canta lá, balaba, chora e canta lá, chora e canta lá. A gente conversa algumas coisas, comenta de algum carro que passa, de alguma coisa. Parou, aí de novo ali, chora, bara. Então a gente vai e volta. Isso sem contar das práticas que eu tenho também de outros horários, de madrugada, Espírito Santo. Aí entra a questão da necessidade. Por exemplo, eu tenho um sono muito pesado. Eu durmo com uma facilidade. Deito naquela hora, só me acordo na hora de sair. E aí quando eu percebo que eu estou sem sono de noite, ou eu não consigo dormir, eu sou acordado de noite, de repente eu acordo assim e o sono vai embora, eu falo assim, o Espírito Santo, ele está me conduzindo para algo. E ali às vezes eu passo orando em línguas até amanhecer, às vezes eu fico ali um período, na verdade muitas vezes eu nem olho nem para o relógio, eu simplesmente levanto da cama e começo a orar em línguas, até eu me sentir saciado. Às vezes é na adoração. Um dia desse o Espírito Santo me acordou de madrugada e eu escutei a voz dele falando assim, será que você pode me adorar um pouco? Falei, essa hora, Espírito Santo, eu tô com um soninho tão bom aqui, mas eu vou fazer. Aí sentei na cama para não dormir de novo.
levantei as mãos ali sentada, sem acender a luz, sem nada, e comecei, Pai, eu te adoro, eu te amo, bem baixinho para não acordar a esposa. Jesus, tu és maravilhoso. E ali eu fiquei naquela adoração, sabe? E fui fluindo, até... E é bom demais, cara, você acorda no outro dia, você vai, isso é um renovo, isso é um fortalecimento. A prática espiritual para a nossa vida, ela gera o testemunho, ela gera a vida em Deus, ela gera o milagre, ela gera a fé necessária tanto para a gente vivenciar no nosso dia a dia, em todas as nossas etapas, em todas, do financeiro, emocional, familiar, com os amigos, até mesmo o nosso controle em relação às coisas que a gente assiste, que não assiste, tudo, todos os âmbitos, e mais ainda, aquilo que a gente vive em Deus, serve como testemunho para a gente pregar para aqueles que estão ao nosso redor, seja com ministério ou sem ministério. O ministério fala assim, seja sem você ser um líder numa igreja, ter um cargo dentro de uma igreja ou não. Se você vive na vida em Deus, não tem como, você vai brilhar. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre a rocha. Não se acende uma vela para colocar embaixo da mesa. Ela é colocada no lugar alto para que todos vejam. E o próprio Deus é quem faz isso. Não tem como você ter uma vida no Espírito e não se destacar. Amém. Eu vi um comentário de uma irmã aqui falando que por falta de prática, é muito difícil ficar orando em línguas por falta de prática. A sensação que tenho é que estou falando de mim mesmo. A minha experiência foi o seguinte, quando eu comecei a orar em línguas, só saía balá, mais nada. Mas pela fé, eu fiquei 3 meses no balá. 3 meses, balá, 3 meses assim, ou 4, não lembro mais. E aí, balabassuriando, aleluia, já vem mais uma, né? Mudou a chave. Então, é algo pela fé. Então, se essa linguagem ela não tem origem na nossa mente, é a linguagem que origina-se no céu e que Deus deu para nós, o Espírito Santo planta no nosso espírito recriado essa linguagem, é porque é algo proveitoso, é algo que vai edificar, é algo sobrenatural, porque não tem origem no homem, essa prática, essa palavra tem origem do céu. Então, o que eu faço? Bom, se o Espírito Santo, ele colocou dentro de mim, eu só vou abrir a minha boca, dar a minha autoridade para ele falar através dela. Porque Jesus falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão. Ele passou essa autoridade para nós. Então, se eu quiser orar em línguas, eu oro. Se eu não quiser, eu não oro. Se eu não quiser deixar o Espírito Santo fluir, eu fecho minha boca. Mas como eu sei que cada palavra, cada sílaba, cada linha que sair dos meus lábios é sobrenatural, foi gerado pelo Espírito Santo, então pela fé, é balá. Então vamos lá, balá. Eu lembro que o pastor Célio, ela lá, e pegou o apelido de sapão lá no meio dos pescadores. Lá, foram 6 meses. Verdade. Só que eu comecei a balá, e foi balá 1 mês, 2, 3, então é algo pela fé. Eu fui numa reunião, tinha uma mulher paralisada, o lado esquerdo todinho, a perna, braço, e cheguei nessa reunião cansado, um culto, que eu fui convidado, o pastor foi convidado a pregar, e acabou passando para mim o ministério sobre cura. Olha, e ela estava paralisada. O que eu senti no meu corpo, cansaço, a minha alma quer ir embora. Mas, vamos ungir ela aqui, ungimos o lado esquerdo dela, demos o comando para o cérebro, dá o comando para o corpo, fala, corpo, obedeça. Essa mulher tinha mais de 70 anos, ela ficou pulando de alegria, dando tchau para a gente, foi curada instantaneamente. Então, eu não precisei ver anjo, sentir a unção, ouvir uma voz externa, ore por ela. Foi cansado, querendo ir embora. Numa outra reunião, o pastor falou assim, quem quiser ir embora, o obreiro que estiver aí, quiser orar, fica sentado aí, estiver cansado. Como militar, eu trabalhei 12 horas, estava cansado. A minha tendência é ficar cansado. Aí eu queria ir embora, cansado, esgotado, mas quando chamou para orar pelas pessoas, eu coloquei a mão sobre uma pessoa, o demônio manifestou instantaneamente. Coloquei na outra, manifestou, foi 4 pessoas. Falei, cala a boca, não joga o corpo pro chão, não faça escândalo, sai agora. Só comando. Então, assim, a oração em língua é a mesma coisa. Eu não posso sentir um arrepio, não preciso de arrepio, não preciso de ver anjo, não preciso de bola de fogo.
Não precisa ser eloquente, é igual uma criança, ela gugu, dadá, papá, papá. Então você vai desenvolver essa linguagem pela fé, porque a palavra diz que você está orando, falando com Deus, está sendo edificado. É o suficiente para você entrar numa vida de oração em línguas. Isso. Vou passar para o pastor, já está quase encerrando aí, né? Mas dá para a gente ir um pouquinho mais. Tem uma pergunta aqui, pastor Rodrigues. Eu acho que esse pastor Rodrigues é o pastor Robson lá de Juiz de Fora, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Ou é outro pastor Rodrigues, que lá é Robson Rodrigues, se eu não... Ou não, eu não sei. Pastor Rodrigues, confirme, por favor, seu nome aí, pra gente ter certeza. Mas a sua pergunta é, como ligar... Você confirma a pergunta e fala de onde você é. Como ligar o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas? É a pergunta dele. Queridos, essa questão do batismo no Espírito Santo é algo que tem sido discutido há muitos anos, principalmente entre os pentecostais tradicionais, sobre a questão do batismo no Espírito Santo, a oração em línguas. Pastor Rodrigues Sobral, sim, querido, lembrei agora, lá de Sobral, no Ceará, graça e paz. Sobre a questão do batismo no Espírito Santo, a evidência do batismo no Espírito Santo, começo a orar em línguas, quando eu recebo o batismo, voltou. Quando eu recebo o batismo no Espírito Santo, aí então eu posso falar em línguas. Isso é o que é ensinado nas igrejas. Queridos, nós não cremos assim, por um motivo. Quando eu recebo o batismo do Espírito Santo, quando eu recebo o Espírito Santo, isso se dá no momento da conversão, é assim que nós cremos. A partir do momento que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, a partir daquele momento você já pode falar em línguas. É um ato de fé. Quando você fala assim, eu tenho que receber, é porque você não tem o entendimento do que você já tem. Eu preciso receber o Espírito Santo, ele tem que me batizar, e aí isso tem que evidenciar de uma maneira de línguas. Ou muitos até acham que receber o batismo do Espírito Santo é algo que vem de fora. O Espírito Santo vem e cai sobre mim. O Espírito Santo, ele só caiu sobre os homens em Pentecostes. Naquele dia, ele caiu sobre os homens. De Pentecostes em diante, o Espírito Santo ele é passado para as pessoas de um para o outro. Exemplificando, o Espírito Santo, a primeira vez, ele veio na vertical, do céu para os homens. Dia de Pentecostes. Do dia de Pentecostes, assim como acontece hoje, ele tem sido passado na vertical, através da palavra, através da fé, através da imposição de mãos. Ou seja, vai sendo passado de homem a homem, de filho de Deus para filho de Deus, de quem tem o Espírito, colocando o Espírito em outras pessoas. Vai sendo passado assim. E uma vez que você entende que você já tem o Espírito Santo dentro de você, você tem essa certeza dentro de você, você já pode falar em línguas. Mas eu não senti nada. Não é por sentir. Mas eu não senti aquela coisa. Oração em línguas, como o pastor Isaías falou, é um ato de fé. E ainda digo mais, é um ato de fé que gera fé. Você usa ela para poder, por fé, para poder gerar mais fé. Então, quando você entende isso, o que você faz? Eu vou começar a orar em línguas. Não precisa ter o batismo. Você já tem o Espírito Santo dentro de você, é só deixar fluir. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É daqui de dentro. Core, canta, laba, chore, canta. Estou falando aqui, não estou sentindo nada. Estou sendo edificado. Basta que você creia. É um ato de fé. Então, se você crê, você começa a falar em línguas. E aí, aquela diferença. Não é uma oração em línguas no momento de uma reunião, no momento de um ritual, no momento de uma unção. Alguns, eles começam a orar em línguas nesse momento. Essa oração em línguas. Só que a oração em línguas é algo que tem que ser constante. Como o pastor falou, fazendo as coisas. Ele falou no começo, assistindo o jogo, lendo, caminhando. Marque horário, marque no relógio, vou passar 1 hora orando em línguas. Quando você para orar em línguas, a sua mente ela vai a lugares incríveis, ela vai longe, ela vai no espaço. A sua mente, a oração em línguas ela é daqui para baixo, a mente ela fica infrutífera, mas é um ato de fé. Você vai falando ele, vivendo de promessas de Deus, falou, uau, forte. Quem é você, querido? Tem pessoas que eu não conheço aqui também. Acho que alguém deve estar acompanhando o pastor Isaías aí, mas vamos junto. Entendeu? A oração em línguas é um ato de fé.
Não tem misticismo. A gente precisa tirar o misticismo pentecostal da coisa. A gente precisa andar por fé. E andar por fé, eu criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Se você crê, você começa. E aí é essa batalha. A batalha da fé. Chore, canta, laba, laba, chore, canta, laba, chore, canta, laba, chore. E você vai fazendo, e você vai vivendo. Acabei de chegar da tenda. Amém, querido. E você vai fazendo, você vai vivendo a vida em Deus, e você vai percebendo, e como o pastor falou, as transformações elas começam a acontecer em você. No princípio é difícil. O princípio da oração em línguas é igual ao princípio do exercício. Quando eu comecei a fazer a caminhada, e olha que eu estava muito sedentário, né? Minha esposa fala assim, se você for na padaria comprar pão, você quer ir de carro. Realmente eu estava muito preguiçoso. E aí nós começamos a fazer essa caminhada. Idade chegando, né? Passamos dos 40, vamos ali e tal, beleza. Primeira vez eu lembro que a gente foi até metade do caminho que a gente vai hoje. Cheguei em casa, tomei um banho, quando eu deitei não conseguia levantar as pernas, doía tudo. O pastor acho que deve ter mais prática física do que eu. Rapaz, você vai para academia, você faz exercício, você começa a doer músculo que você nem sabia que existia, que estava lá naquele lugar. Dói tudo. Por quê? Porque a sua carne já estava acomodada a uma situação, a uma rotina. E olha que no meu trabalho eu não fico parado. Né? Eu sou técnico de enfermagem de uma unidade de saúde, então eu levanto, vou chamar um paciente, eu faço um curativo, eu vou ali retirar ponto, eu vou verificar a pressão, então estou sempre me movimentando. Eu vou para um consultório, eu volto, vou para outra sala, volto, eu faço visitas nas casas das pessoas para fazer curativos, procedimentos e tudo, essas coisas. Né, de saúde da família. Só que é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Mas quando eu paro para fazer a caminhada, que eu boto o tênis, que eu vou lá e volto, parece que é outro corpo. Parece que é outra pessoa que está fazendo isso. E aí eu começo a mexer com coisas que estavam quietas. A prática espiritual, a oração em línguas, ela vai fazer isso aí na sua vida. O jejum vai fazer isso aí na sua vida. A meditação na palavra também, meditar a palavra. Ler coisas devagar, procurando confessar aquilo ali, repetindo o mesmo versículo, né, várias vezes. Esses dias eu fiz isso com uma pessoa que trabalha comigo, ela estava até aqui, a Camila, falou assim, vai ler o livro de Judas, é uma página só, e ela começou a ler, e ela perguntou, o que é que eu leio agora? Eu falei, lê tal livro, e ela começa a ler, fala assim, eu não entendia isso, como está tão claro lá, né? Eu falei, a palavra é clara, é muito simples você entender o Evangelho, quando você não tem toda uma construção teológica na sua cabeça. É muito simples entender o que Deus quer falar com você. Só que é preciso que você busque essa prática. É preciso que você batalhe por isso. E essa é a nossa luta diligentemente para incentivar você a batalhar pela fé. É isso, pastor? Fala aí. Pois é, então, já o título da live foi Batalha da Fé, é porque realmente é uma luta. E quando fala diligentemente, vai falar de empenho, vai falar de zelo, né? Vai falar de perseverança, né? O Rui colocou aqui perseverança, o Rui é meu irmão, o Rui Barbosa, né? Uma turma aí que me segue também e que é de convivência aqui, agradecer a cada um que está participando da live aí, os pastores, Romário, Davi de Leão, né? Eles estão à tenda Ágape numa cidadezinha, e ele acabou de sair da tenda para cá, é companheiro de oração e de adoração também. Então, assim, é isso mesmo. Então, assim, a última palavra que eu deixo para os irmãos é empenha o máximo que você puder nessa prática de oração em línguas, que com certeza você vai colher todos os resultados que a palavra diz que é para você. Você vai ter revelação, você vai ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Deus estará tratando você por dentro na área de fragilidade, deformidade da alma, caráter. Vai dar a potencialização no seu chamado. A unção vai ser algo comum. Eu não preciso de ir num culto, numa reunião para perceber a unção. Isso vai ser algo diário, essa percepção de unção. Às vezes eu estou no mercado, eu levanto a mão, já percebo a unção. Estou na mesa, já levanto a mão, almoçando. A gente pode perceber a unção no carro. Eu conheço pessoas que teve que estacionar o carro para não bater o carro porque a nuvem entrou. É de intensidade ali, lágrima descendo, estaciona esse carro aí. Então, assim, vai ficar algo comum. E antigamente, eu ia para os congressos, ia para os encontros, maravilha. Mas eu não sabia dessa estratégia que Deus deu. Que eu posso ter essa percepção
todos os dias da minha vida. E é algo assim que vai além da nossa inteligência, que Deus dividiu alma e espírito para essa prática, de uma forma fantástica, que eu posso dirigir o carro, a minha mente ligada nas marchas, na frenagem, no semáforo, no trânsito, ao mesmo tempo meu espírito operando. Aí eu oro em língua e minha alma, a minha mente fica infrutífera, ou seja, ela não está em operação nesse momento. Por isso que eu posso fazer qualquer atividade humana orando em línguas ao mesmo tempo, porque nesse momento quem está em operação é meu espírito humano. Então essa é a minha deixa para os irmãos. Pastor, eu agradeço aí, foi uma honra estar com você também aí, né? Espero que a gente se encontre novamente aí, e te agradeço desde já pelo convite, viu, por participar dessa live aí, e poder contribuir Glória a naquilo que eu Deus. puder. Amém. Glória a Deus, pastor. Eu que agradeço. Para você que tem acompanhado a gente, eu deixo uma pergunta. Até onde você quer ir? Até onde você quer mergulhar em Deus? Eu escutei essa pergunta lá atrás, quando eu comecei a escutar as ministrações de David Robson, e eu entendia isso. Até onde você quer ir? Eu ficava colocando na minha cabeça e ficava imaginando coisas. E essa pergunta é colocada para nós. A liberdade de viver em Deus está colocada dentro de nós. Até onde você quer ir? Até onde você realmente está querendo mergulhar em Deus? Em Deus. Não estou falando de ter uma igreja grande, ou de ter isso, aquilo outro. Estou falando de crescer na fé. De você andar num lugar onde tudo é possível. Porque tudo é possível ao que crê. Então, até onde você está disposto a ir? O caminho está dado. As práticas estão aí, as ferramentas estão feitas. A academia de Deus está aberta. Tudo depende do tanto que você está disposto a mergulhar nisso aí. É você que tem que batalhar. Porque a batalha é pessoal. Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, eles são orientadores nesse sentido, com a função de aperfeiçoamento do corpo. Mas você que decide até onde você, o tanto que você quer de Deus. Deus, ele é infinito. É nós que limitamos ele. Então, vamos batalhar. Aí eu lembro do versículo lá de Hebreus, né? No combate da fé, nessa batalha, nós não fomos ainda até o sangue. Ou seja, E quando eu olho para mim, eu vejo que eu não fui ainda até onde eu devia ir. Né? E aí eu lembro do exemplo que o pastor falou no começo de homens que foram a determinado lugar e ali pararam. Né? Tem um limite, pastor? Tem. O limite é o céu. O limite é ser arrebatado. O limite é nós. Andou Enoque com Deus e já não era. Deus tomou para si. O limite é esse. Mas tem muito caminho para você andar em Deus. A batalhar por essa questão de fé para a sua vida. Andar realmente em fé. Andar no poder. Andar no Espírito. Glória a Deus. Pastor, essa foi a primeira. Eu pedi assim, em nome de Jesus. Das muitas isso. lives para fazer ainda, né? Creio que nós temos muita comunhão pela frente ainda. Principalmente quando passar esse período de isolamento, para a gente poder, então, congregar, estar junto, você vir aqui em Maceió, eu ir aí em Brasília, para a gente ter uma comunhão muito boa. Mas daqui até lá a gente vai conversando e vai tendo a comunhão. Amém? Queridos, eu vou pegar essa live, eu vou editar ela e vou colocar no YouTube. Eu creio que o pastor também pode colocar no canal dele do YouTube, para depois você acessar. Mas nossos canais eles estão abertos para a gente conversar. Você pode mandar aí mensagem pelo direct. E para a gente, se for necessário também, a gente faz depois uma conversa pessoal pelo WhatsApp. Mas nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para distribuir para as pessoas aquilo que Deus tem nos dado. Em amor, em serviço, sabe, em compaixão, para que nosso objetivo é aquele que Judas falou lá, no versículo que a gente começou, né? Nós aplicamos toda a diligência para que você batalhe pela fé. Nosso cuidado é que você cresça em Deus. E a gente também vai crescendo junto. Amém, eu querido? pego essa palavra, o céu é o meu limite. Até o limite. Amém? Fique na paz, um abração e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Abraço aí, Arão. Fica na paz. Fique na paz. Glória a Deus.